Olá, então seja bem-vindo à nossa parte 4 dessa nossa série de vídeos de epigenética do básico ao avançado. Nós já estamos avançando aqui nos conhecimentos. No vídeo anterior, a gente avançou bastante em alguns conceitos ali do que é mitocôndria, retículo endoplasmático, PPARs, várias coisas um pouco mais avançadas. E também eu mencionei um esqueleto geral de uma alimentação que a gente pode pensar como aplicar na prática, levando em consideração todos esses conhecimentos que a gente tem. E até aqui, o que você já deve conhecer e saber? Então, se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, então volta nos outros vídeos. A gente tem o vídeo 1, 2, 3. E quais são os conceitos que você já deve saber até aqui? Vai aparecer aí na telinha para vocês, que é a revisão das aulas anteriores. Você já deve saber quais são os conhecimentos básicos de genética, epigenética, o que são polimorfismos, inflamação, individualidade. E o que a gente focou na nossa aula passada, que foi relacionado às questões mitocondriais, retículo endoplasmático, alguns constituintes da célula, como por exemplo a membrana plasmática, por que é importante alguns suplementos, quais são algumas estratégias específicas, nossos alvos específicos, por que algumas pessoas têm um metabolismo mais lento, outras têm um metabolismo um pouco melhor. Nessa aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, porque a ideia é vocês degustando tudo isso de forma com que fique claro e vocês consigam entender de uma vez por todas que a nutrição ela é individualizada e a gente precisa compreender, e quando a gente se compreende tudo fica muito mais fácil para a gente poder avançar nesses aspectos da alimentação, estilo de vida e suplementação, tá bom? Então vamos lá. O que nós falamos na aula passada? A aula passada, o que você já deve saber nesse vídeo, é o que são os PPARs, tá? E eu vou revisar aqui para vocês o que são, vai aparecer aí na telinha para vocês. Os PPARs são receptores ativados por proliferador de peroxissomos. Basicamente, eles são fatores de transcrição. Até aqui também é importante você saber qual é o conceito de um fator de transcrição, que é algo que vai chegar lá no DNA e mandar uma mensagem para controlar, equilibrar a expressão de genes. E os genes que os PPARs equilibram são relacionados ao nosso metabolismo de gordura, a nossa forma de acumular gordura, a nossa forma também de gerar energia. E aí existem vários tipos de PPARs. Na aula passada, nós focamos no PPAR alfa, que junto com PGC1-alfa, que é um cofator relacionado às questões mitocondriais, eles juntos têm diversas funções para deixar seu metabolismo mais eficiente. E aí vocês vão entender no final desse vídeo aonde eu quero chegar, o ponto crucial aonde eu quero chegar, porque a maior pergunta assim que eu recebo é: mas qual é a melhor estratégia? Low carb, low fat? Ou eu posso fazer uma cetogênica e depois eu posso comer mais carboidrato em seguida? Ou se eu fizer uma low carb, eu vou ter que sempre manter a minha estratégia sempre com pouquíssimo carboidrato? Ou alguns alimentos eu não vou conseguir tolerar nunca mais? Então, isso a gente vai conseguir entender quando, no final disso, a ideia é revelar uma coisa para vocês que é muito importante aqui, tá? E aí, hoje eu quero apresentar para vocês, que vai aparecer aí, é o PPAR gama. Nós até mencionamos no finalzinho da aula passada o que a gente chama de obesogenes, falei do FTO, MC4R e o PPAR gama. E por que o PPAR gama ele é um exemplo assim muito importante de vocês entenderem? Assim, para quem está estudando genética e epigenética, esse é um dos genes mais curiosos e um conceito super importante para a gente entender assim, que muitas vezes o alelo de risco ele depende. Então, e isso é bastante confuso, assim, na hora que alguém vai interpretar um teste genético e vai dizer, nossa, mas isso aqui é ruim, é bom, é ruim, depende de uma série de coisas, tá? Então, por exemplo, o PPR gama, que nós já vamos entender qual é a função dele. O PPR gama, esse RS que tá aí para vocês, a essa altura você também já deve saber o que é um RS, que é quando um polimorfismo, uma variante, ela é identificada, ela ganha esse número de RS, que é uma espécie de código. Esse C34G, cada gene tem o seu, é a posição no DNA onde foi
tida a troca, tá? Então, a posição original, que a gente chama, seria C, né? Seria uma citosina na posição 34 e foi trocada por um G, por uma guanina nessa posição 34 do gene, tá? E aí, o que vai acontecer? Então, a gente tem 3 possíveis genótipos aqui. Ou você vai ser CC, você não herdou a variante, e que não necessariamente significa que você não vir com essa variante significa não ter risco, porque aqui, esse genótipo CC, ele significa uma dificuldade com a sensibilidade à insulina. E a gente vai já entender por quê. Porque esse gene, ele é super importante para equilibrar a sensibilidade à insulina, inclusive muscular. Então, essas pessoas têm uma tendência a ter maior risco para o diabetes tipo 2. E são as pessoas que vão responder melhor a uma estratégia com restrição de carboidrato, não ultrapassar 40% de carboidrato da alimentação. O que significa dentro de uma distribuição, daí obviamente vai depender de cada um, mas não ultrapassar 150 gramas de carboidrato por dia, tá? E deixar essa distribuição até 40%. E sempre focando nos alimentos de carga glicêmica baixa. Por outro lado, se você herdou os alelos GG do seu pai e da sua mãe em homozigose a essa variante, você vai ter uma tendência a ter um PPR-gama mais ativo. Então, a expressão dele vai estar mais ativa. E aí, o que isso acontece? Quando você tem um excesso de ativação do PPR-gama, você tem uma tendência a acumular mais gordura. Ou seja, o seu risco vai ser para obesidade. Mas é um acúmulo de gordura que é aquele perfil que a pessoa é mais fofinha e ela não é tão inflamada e ela não tem uma tendência tanto à resistência à insulina. Ela até pode ter, dependendo de outros fatores, tá? Que pode estar ou não acoplados a isso. Mas é aquela pessoa que tem uma certa flacidez também, ela tem uma célula de gordura maior que vai acumulando. E se ela tiver junto, por isso que ela está na categoria dos obesogênios, que eu falei no vídeo anterior, se ela tiver junto com o FTO, que o FTO também faz com que você já tenha uma tendência a ter mais células de gordura, e essas células de gordura armazenam mais gordura, isso também faz com que você tenha um risco para obesidade. Aí você vai perguntar assim, então eu nasci com esse defeito, isso aqui é um grande defeito, nossa, isso é terrível. Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai entender essas questões genéticas é a gente não ficar brigando com isso ou querer culpar, né, os familiares ou culpar essa sua genética, porque a ideia não é essa. E que assim, e de alguma forma, essas variantes, várias dessas características, elas garantiram a sobrevivência da nossa espécie em algum momento do nosso processo evolutivo. Então, para os nossos ancestrais, aqueles que sabiam acumular mais gordura, que eles passavam muito tempo em jejum, e eles conseguiam acumular mais gordura por mais tempo para manter aqueles longos tempos de jejum, foram os que sobreviveram mais. E aí vocês vão entender quais são as estratégias que mais funcionam, por exemplo, para quem tem o genótipo GG. São as pessoas que vão responder mais à restrição calórica, porque muito provavelmente veio de uma ancestralidade que passavam por longos períodos de jejum, longos períodos de restrição, e quando eles comiam e conseguiam armazenar mais gordura e tornava aquela célula de gordura mais resistente, isso garantiu a sobrevivência. Então, não é uma coisa ruim, não é um defeito que veio de fábrica, isso é um processo que aconteceu no nosso processo evolutivo, que essa pessoa veio, né, dessa ancestralidade. Então, de certa forma, a gente precisa honrar um pouco os nossos ancestrais. Algumas pessoas herdaram isso, outras não. Um terceiro tipo de genótipo que pode acontecer é você herdar C de um lado e G do outro, né? C do pai e G da mãe, ou ao contrário, G, a heterozigose, que é quando você herda do seu pai de um jeito, da sua mãe de outro jeito, você tem um certo ali equilíbrio naquilo. Então, dependendo do gene, isso pode ter um impacto ou não, e é isso que a gente vai interpretando num teste genético. Mas é super importante a gente sempre voltar para as questões da ancestralidade, e aí por isso que quanto mais, hoje em dia, como a gente tem muito acesso à comida o tempo inteiro,
como as pessoas têm esse desequilíbrio, né, esse excesso de comer e não adapta nosso corpo ao jejum, então essas são as pessoas que vão ter mais tendência ao ganho de peso, tá? Então por isso que é muito interessante conhecer também toda essa nossa parte histórica, ancestral, que garantiu a sobrevivência da nossa espécie, não necessariamente é um defeito, uma alteração que aconteceu no seu DNA, tá? E aí, eu fiz a junção aqui que vai aparecer para vocês na telinha, para vocês entenderem na hora que a gente vai fazer uma interpretação de um teste genético e de algumas condições. Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei aquele polimorfismo que eu citei na aula anterior, por isso que é super importante vocês entenderem toda aquela aula, que é o polimorfismo no PGC1-alfa, que é o PPRGC1A. Esse gene com esse RS. Eu falei que o genótipo de risco para a obesidade e para você ter um metabolismo mais lento é o genótipo AA. E aí, se você tem um genótipo GG para o PPR gama, aquele lá que eu mencionei anteriormente, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter realmente uma dificuldade muito grande com o metabolismo. O acúmulo de gordura corporal nessa pessoa vai ser muito maior. É aquela que realmente a gente vai entender todos esses processos de, eu ganho peso muito rápido, eu acumulo muita toxina, porque lembra, quem tem alteração no PGC1-alfa também tem dificuldade com o processo de detoxificação. Então ela vai acumular mais toxina, ela vai ter mais retenção de líquido, vai ter mais acúmulo de gordura total. Então aquela pessoa que tem gordura no braço, nas pernas, na barriga, então é aquela pessoa que tem uma tendência a esse acúmulo. E tudo isso junto com outros genes que ela pode ter ali, se ela tem o FTO, que também já tem mais espaço para armazenar mais, e aí se ela tem alteração no MC4R, que vai deixar ela com perfil mais compulsivo, que ela vai comer mais mesmo, então aí isso vai aumentando os fatores de risco. E quando você junta num teste genético, ou quando você vai interpretar aquele indivíduo, e aí você soma isso, isso vai ter um peso genético para o risco da obesidade e para a dificuldade no emagrecimento. Porque se a pessoa tem alterações em genes de compulsão junto a essa facilidade de ganho de peso, um pouquinho que ela tem um comportamento compulsivo, ela vai acumular mais gordura, ela vai ter mais dificuldade para emagrecer, tá? Então é basicamente isso. O que pode acontecer com outras pessoas, assim, dependendo, o PPR gama CC, ele tem uma tendência a ser mais inflamado, ele tem uma tendência a ter dificuldade com ganho de massa muscular, porque a sensibilidade à insulina dele é ruim. Então, isso pode acontecer muito. Inclusive, a pessoa que tem um PPR gama CC, ela também pode ter não a facilidade, mas ela pode ganhar peso, ela pode vir a desenvolver obesidade, obviamente, porque não depende só de um único gene, mas ele vai ser aquele obeso, inflamado e com baixa sensibilidade à insulina, com todos os riscos para o diabetes tipo 2, tá? Então, por isso que na hora que a gente vai interpretar e ver, entender quais são os possíveis riscos daquela pessoa no futuro, olhando essas características individuais. E aí o que vai aparecer para vocês, agora vocês vão entender um pouco mais, né, desses PPARs, e aqui no centro tem o PPAR gama. Quais são as funções? Ele tem diversas funções e papéis diferentes em diversos órgãos. Então, por exemplo, no músculo, ele melhora a sensibilidade à insulina. No tecido adiposo, que tem aí adipogênese e lipogênese. O que é isso? É a capacidade dessa célula, desse tecido adiposo, que é a célula de gordura, fazer mais adipogênese, inclusive elas proliferar mais, você ter mais células de gordura. E lipogênese é essa célula de gordura produzir mais gordura. Então, além dela armazenar, ela sintetiza mais também. E aí isso armazena mais gordura e isso produz mais adipocinas. Essas adipocinas, elas podem ter características também pró-inflamatórias, de inflamar mais. E aí isso vai ter um certo equilíbrio dependendo dessa atividade do PPR gama. No fígado, o PPR gama, ele também faz mais lipogênese e estoque de gordura. Então, são pessoas que vão ter mais tendências também a ter a chance de ter esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, às vezes a pessoa tem tanto esse excesso de gordura corporal, mas às vezes, se ela tem um certo equilíbrio ali, não expandiu tanto o tecido adiposo, mas o acúmulo de gordura vai estar no fígado e essa tendência a ter que chama de esteatose hepática. E aí, do outro lado, que tem aí aparecendo o PPR-alfa, que nós mencionamos na aula passada, qual é o papel dele? É como se fosse um papel contrário do PPR-gama. Ele tem um papel mais
no lugar de acumular, ele tem mais o papel de gastar essas gorduras, de oxidar essas gorduras e de eliminar elas. E aí o que acontece? Como ele tem um papel oposto, o que a gente quer sempre fazer? A gente quer sempre ativar o PPR-alfa, porque a gente quer utilizar também a gordura como fonte de energia, e isso acontece no músculo e também no fígado. Então, para a pessoa que tem alteração no PPR-gama para esse acúmulo de gordura maior, a gente precisa equilibrar esse PPR-gama e aumentar a expressão do PPR-alfa. E assim você consegue ter um emagrecimento e um controle das gorduras maior. Além disso, essas alterações de PPR-alfa e no PPR-gama também pode alterar os seus níveis de triglicerídeos, os seus níveis de LDL e levar também aos processos de dislipidemia junto com alteração em outros genes e junto com outras alterações do seu estilo de vida. Então, o que a gente fala aqui que vai aparecer para vocês? O PPR-alfa, a gente tem que sempre tentar ativar a expressão dele, e o PPR-gama equilibrar. A gente nem quer ele de mais e nem quer ele de menos, porque também se eu tiver pouca ativação do PPR-gama, eu vou ter mais inflamação e menos sensibilidade à insulina. E aí o que vai acontecer? Na hora que eu como mais carboidrato, e se eu tenho pouca ativação, muito pouca ativação do PPR-gama, eu nunca vou ser aquela pessoa que vou tolerar umas quantidades maiores de carboidrato. Então isso também vai ser ruim. E aí vocês vão entender um conceito final que eu tô fazendo suspense para o final dessa aula do que vocês vão entender o que é isso, aonde a gente quer chegar, tá? Bom, e aí uma pergunta que vocês vão me fazer é, mas Rita, e aí, o que eu faço então para ativar o PPR-alfa, melhorar mais ainda o PGC1-alfa para ter mais mitocôndrias, e o que eu faço para modular o meu PPR-gama, né? Que eu falei que eu não quero PPR-gama, nem quero ele muito alto nem muito baixo. Essa tabela que está aparecendo aí para vocês agora é a mesma tabela que tem no nosso primeiro livro, que chama Alvos Genéticos e Epigenéticos. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Livraria Polo Books para vocês terem acesso a todos os livros, se você ainda não conhece nossos livros. E tem exatamente essa tabela lá para vocês poderem aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos. E aí, quando a gente quer o nosso alvo vai ser ativar mais o PPR-alfa e o PGC1-alfa para fazer mais mitocôndrias, então a gente vai focar nos exercícios físicos, principalmente o exercício físico de resistência, mas o exercício físico, ele tem um papel muito importante junto com a dieta para poder fazer esse efeito. A restrição calórica com o jejum intermitente, né? Então, por isso que o jejum intermitente ele é tão importante para fazer novas mitocôndrias e fazer as mitocôndrias ficarem mais eficientes e auxiliar o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, por isso que a restrição calórica não é você ficar restringindo calorias, fazer dietas focadas nisso, mas em algum momento você fazer algumas restrições, que pode ser através do jejum intermitente ou pode ser realmente você passar um período fazendo uma restrição calórica. Porque o que acontece? Na realidade, as pessoas consomem tanto excesso que quando você faz uma restrição daquele excesso que as pessoas estão consumindo, acaba que o seu corpo tem um efeito, né? Você, de uma hora para outra, passar a consumir só 500 calorias ou fazer uma dieta de 1000 calorias. Não é isso. É você equilibrar aquele excesso que você está consumindo. Em alguns momentos você dá um choque maior também com algumas restrições calóricas um pouco mais severas, mas desde que com muito equilíbrio, especialmente naquelas pessoas que têm uma tendência com perfil mais compulsivo. E aqui tem uma lista de coisas que a gente pode colocar também para ativar mais, que atuam no PGC1-alfa, nas mitocôndrias, que eu falei inclusive na aula passada também, como coenzima Q10, o resveratrol, o ácido R-alfa-lipoico, que tem uma ação super importante para ativar a PPR-alfa e o PGC1-alfa, a carnitina, o adaptógeno rhodiola rosea, super importante também, arginina, citrulina, quercetina, ácido elágico, o butirato, que é o produto também dessa microbiota mais saudável. E do outro lado nós temos os exemplos dos moduladores de PPR-gama, que para mim os melhores, assim, esses 3 primeiros são os campeões, que é o ômega 3, a curcumina
do açafrão, e as antocianinas, que estão nessas frutas vermelhas, inclusive no açaí, né, e no mirtilo. Também tem, o açaí tem um componente que a gente sempre tem que deixar em atenção aqui, porque a maioria do açaí as pessoas consomem com bastante açúcar, né, então o ideal é o açaí puro. A quantidade de antocianina e a quantidade de antioxidantes que tem ali é incrível para essa modulação do PPR gama e também para equilibrar o processo inflamatório, tem uma ação extremamente importante. E alguns outros componentes que a gente faz via suplementação, pode ser a Garcinia cambogia, o Citrus aurantium, também por um tempo ficou bastante conhecido, o Citrus sinensis, que eu também gosto bastante, que é o cerenzo. Ele ajuda muito essas questões até de modular o estresse, ele ajuda como um adaptógeno também. Temos o exemplo da capsaicina, que é um componente da pimenta. Os polifenóis dos chás, né, o chá verde, chá de hibisco também acaba ajudando bastante em modular isso. Não significa que quando as pessoas perguntam assim, chá de hibisco emagrece? Ou chá verde emagrece? São componentes que são auxiliares. A gente nunca pode dizer assim, tal coisa tem efeito no emagrecimento. Ele tem um efeito que modula o PPR gama, que consequentemente vai auxiliar junto com outras estratégias. Que dependendo de outras estratégias, aquilo ali vai fazer muito sentido e vai ter um efeito muito interessante para o resultado que você quer. Então não significa que você não vai dizer assim, chá de hibisco não serve para nada, o chá verde não serve para nada para emagrecimento. Eles servem, mas desde que seja com um conjunto de outras estratégias. E quanto mais você faz associações, então você no seu dia a dia você tem chá verde, depois você tem ali o ômega 3, você tem a curcumina, você tem as antocianinas, você consegue distribuir vários componentes nesses alvos, o seu resultado vai ser muito mais eficiente. Então é isso que a gente quer, que essa é a ideia que eu quero que vocês entendam, assim, que quando a gente vai pensar em um alvo, quanto mais estratégias a gente vai pensando naqueles alvos, melhor, tá? Aí tem o exemplo também do alecrim, né, que é super interessante também, até de você colocar dentro da sua alimentação. Então tem várias formas de fazer o chá com alecrim também. Então se você faz um chá verde com chá de alecrim, e aí você faz algumas associações ali com através de prescrição, né, desses fitoterápicos, com citrocinense, citrus aurantium. Então dependendo do que, aonde você quer atingir, você consegue fazer várias estratégias que são otimizadoras, que vão ser bastante complementares aí no resultado que você quer alcançar. E aí, a ideia é vocês pensarem que, além dos, né, todos esses fatores, PPR-alfa, PGC1-alfa, PPR-gama, parecem nomes cada vez mais complexos, mas existe todo um grupo, né, de todo esse aparato metabólico que ajuda a regular o nosso organismo. Então vai aparecer aí para vocês quais são as estratégias para modular, né, os PPARs e as questões para emagrecimento. Eu coloquei nessa listinha que está aparecendo aí para vocês, essa é uma das nossas lâminas do Epigenes, que faz parte do nosso material, da nossa pasta fichário, que também encontra na livraria Polo Books, que está aqui na descrição do canal. E aí, o que é o seguinte? A gente tem o PPR alfa, existe o PPR delta, e todos esses RS que estão aparecendo aí são umas variantes genéticas que podem acontecer neles, que podem alterar as suas funções. E aí, isso pode ter todas essas consequências, né? Então, aqui na lâmina tá bem distribuído, cada um para entender quais são as funções relacionadas a cada um deles, a correlação que nós temos com outros cofatores, como por exemplo a sirtuína, que esse é um dos fatores que a gente vai mencionar daqui a pouco com um pouco mais de detalhes. A gente vai aprofundar ainda mais as sirtuínas nos próximos vídeos, mas a ideia aqui é que vocês entendam que a sirtuína faz parte também de todo esse aparato junto com os PPARs, junto com as mitocôndrias e essas funções, principalmente de todo esse metabolismo também de proteção das mitocôndrias e da célula. As funções relacionadas, a gente tem várias, tem a função principal dos PPRs é regular a expressão de diversos genes, dos genes relacionados à utilização de gordura como fonte de energia,
além de melhorar também até a secreção de bile para melhorar o processo digestivo das gorduras, porque pensem, se ele equilibra o metabolismo das gorduras, é como um todo, até o aproveitamento e absorção delas, tá? Ele regula também até esse processo inflamatório, então por isso que algumas pessoas que têm alteração nos PPARs, elas podem ter também uma tendência a terem mais doenças inflamatórias. Temos aqui também a influência deles na ação do MTHFR. Então, se você tem alteração no MTHFR e também alteração nos PPRs, a tendência a ter um metabolismo lento é muito maior. E aí é aquela pessoa que vai sentir realmente todos esses sintomas de cansaço, fadiga, como se fosse um peso no corpo, quando junta os dois. E aí essas alterações podem até confundir com sintomas depressivos, né? E na realidade a pessoa só está precisando ali potencializar mais sua função mitocondrial. Aí aqui nós temos aqui algumas consequências desses sinais, né, da alteração nesses genes, como inflamação crônica, fadiga crônica, a própria disfunção mitocondrial, esse aumento de acúmulo de gordura corporal, a resistência à insulina, a resistência à leptina, que é o que equilibra também a nossa ingestão alimentar, então a pessoa vai ficando cada vez mais compulsiva, porque é como se a célula sentisse que não tem energia dentro dela. Então ela vai sinalizando que aquela pessoa precisa comer mais para poder sinalizar essa sensação. Então é um mecanismo também de defesa, só que é um mecanismo de defesa ruim, e aí faz com que as pessoas tenham mais tendências compulsivas, tá? E aí isso aumenta o risco para doenças cardiovasculares, aumenta o risco para diabetes, a dificuldade também para ganhar massa muscular. E aqui do outro lado a gente tem as estratégias que são sugeridas, então tem uma lista de estratégias que inclui a suplementação com DHA, zinco. Temos também o exemplo aqui, de novo, do ácido R-alfa-lipoico, que é super importante, como já falamos. Tem várias estratégias que a gente pode utilizar, a própria Boswellia serrata, que é um fitoterápico excelente também para o controle inflamatório. O inositol também é super interessante para as pessoas, então tem, principalmente para as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, então pode ajudar muito, como ele tem uma ação que regula o metabolismo da glicose, ele até imita um pouco a molécula de açúcar, ele pode ajudar também até na vontade, nas compulsões por doce, então é uma estratégia super interessante. E na alimentação, seguindo aquele mesmo raciocínio, implementar as estratégias de jejum intermitente, fazendo esse equilíbrio, a dieta cetogênica também ajuda a equilibrar bastante os PPARs, não precisa fazer a dieta cetogênica para a vida inteira, é sempre dentro do ciclo de estratégias, tá? Então isso pode ser bastante interessante. Até colocamos ali o Fasting Mimic Diet também, que é uma estratégia de restrição calórica por até 7 dias, também pode ser uma estratégia interessante, desde que a pessoa não tenha episódios compulsivos assim que terminar os 7 dias da restrição calórica, tá? Tem também aqui o TCM, triglicerídeos de cadeia média, também ajuda a regular bastante os PPARs. Tem também aqui os exemplos dos extratos de cogumelos, que eu considero super importante também, o cordíceps, o reishi, chaga, lion's mane, tudo isso são tipos de cogumelos que a gente pode também acrescentar dentro da suplementação, ou seja, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, que pode ser dentro de uma suplementação, pode ser dentro de estratégias na alimentação, como por exemplo o hidroxitirosol, que está ali na folha da oliveira, é super fácil também de fazer o chá da folha da oliveira, você tem uma boa concentração de hidroxitirosol, no próprio azeite também de oliva, você consegue obter, então a gente utilizar dessa disponibilidade que os alimentos têm desses compostos e a gente sair distribuindo ao longo do dia, ao longo das nossas estratégias, para que aquele metabolismo ele comece a responder melhor com aquilo que você está propondo de estratégia, tá? E uma próxima molécula que a gente vai focar também nos nossos conhecimentos mais avançados são as sirtuínas. E como vocês estão vendo aí nessa figura, a sirtuína ela tem um papel central na regulação do PGC1-alfa, em melhorar todas essas questões de utilização de gordura como fonte de energia. Então ela regula também a expressão gênica do próprio PGC1-alfa, ela regula a expressão do NF-κB, que é aquele que a gente já conheceu, que tem ação do processo inflamatório. Ela regula também o próprio PPR-gama e também lá na célula beta as UCPs e também outras proteínas relacionadas ao processo de termogênese,
tá? Que é a utilização, a liberação de energia sob forma de calor. Então, a sirtuína ela tem um papel central ali também, lá no DNA, mandando mensagens para essa eficiência metabólica, tanto de melhorar a utilização de gordura como fonte de energia, como também reduzir a inflamação, melhorar a resistência da célula, tem um efeito bastante interessante nisso também, melhorar o metabolismo da glicose, metabolismo de gordura, e isso é bastante interessante. E aí uma outra figura que eu quero mostrar para vocês entenderem bem o que é um processo termogênico, né? Quando a gente fala assim, eu tô tomando um tal termogênico, uma coisa que vai acelerar meu metabolismo. Então agora, vocês que já têm um conhecimento profundo, né, sobre o que é um funcionamento de uma célula, sobre o que é uma mitocôndria, o que são PPARs, você sabe que acelerar metabolismo, falar que é acelerar metabolismo, não necessariamente vai lhe deixar acelerado. Tudo aquilo que você pensa em acelerar o metabolismo ou deixar o seu metabolismo mais eficiente é você focar nos PPARs, nessa utilização de gordura como fonte de energia, é você deixar suas mitocôndrias mais eficientes, é você deixar seu retículo endoplasmático mais eficiente, é você deixar a membrana da sua célula mais eficiente. Isso é um metabolismo mais acelerado e mais eficiente. É ajudar também a liberar energia sob forma de calor, que é o efeito termogênico. Então, tudo isso esse conjunto de coisas é você deixar o seu metabolismo, que a gente pode falar entre aspas, acelerado, mas na realidade é ele mais eficiente, tá? E aqui temos alguns exemplos, tá? Essa figura é super importante para vocês entenderem passo a passo do que é um metabolismo eficiente e esse processo termogênico. Então, o primeiro passo para a célula de gordura entender esse processo termogênico, ela receber um sinal que ela precisa liberar aquela energia sob forma de calor. Para ela receber esse sinal, ela precisa captar esse sinal na membrana plasmática. Na membrana plasmática, a gente tem receptores. Esses receptores, eles vão captar esse sinal, e esse sinal ele pode vir da cafeína, tá? Pode vir da pessinefrina, que está ali dentro da laranja amarga. E aí, por isso que as pessoas falam, a cafeína tem um efeito termogênico. Mas, na realidade, ele vai ativar esses receptores que estão lá na membrana, e esses receptores a gente chama de receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos. E aí, a siglinha para esses receptores chamam ADRBs, tá? Então, a gente tem beta-2, beta-3, tem vários outros. E aí, esse é o primeiro sinal que a cafeína, por exemplo, vai ativar ali. Também, né, a cafeína vai ter um pouco desse efeito, mas dentro da célula de gordura, ele vai começar a sinalizar uma cascata de reações que vão ativar para que a gordura que está armazenada naquela célula, ela seja liberada sob a forma de ácido graxo livre, porque quando ela está armazenada na forma de triglicerídeo, de triacilglicerol, tá ali juntinha. E aí, quando ela vai está pronta para ser utilizada como fonte de energia, ela é quebrada na forma de ácidos graxos livres. E aí, dentro da célula, esses ácidos graxos livres, ele pode seguir o caminho. Ou ele vai direto para a mitocôndria, ou ele vai, como a seta está mostrando aí, para a UCP1. A UCP1 que vai sinalizar essa liberação de energia sob forma de calor. Se ela for para a mitocôndria, é na mitocôndria que ela vai passar pelo processo de beta-oxidação, vai oxidar essa gordura e aí onde a gente vai obter a energia a partir da gordura. Então, a gente tem dois caminhos que esses ácidos graxos livres, né, ou essa gordura, ela pode ter. Ou ela vai fornecer diretamente energia lá na mitocôndria, ou ela vai passar direto para essa liberação de energia sob forma de calor. Um ponto importante aqui é que essa UCP, especialmente a UCP1, que a gente chama de termogenina, ela não está em qualquer célula de gordura. Ela está especificamente mais expressa nas células de gordura marrom. Então, a gente tem o tecido adiposo, que a gente chama branco, e tecido adiposo é marrom. O marrom é onde a gente tem essa termogenina mais expressa e a gente tem mais mitocôndrias, é onde a gente tem essas células e mais mitocôndrias e tem essas células com esse metabolismo mais eficiente.
O que acontece, por muito tempo, se achava que os adultos não tinham muito tecido adiposo marrom. A gente tem mais tecido adiposo marrom quando a gente é bebezinho. Com o passar do tempo, a gente vai ficando com mais tecido adiposo branco. O que acontece nesse processo de diferenciação que a gente chama da célula que é transformada de marrom para branca, né? Que a branca acumula mais gordura, tem menos efeito termogênico, né? E faz com que a gente acumule mais gordura com o tempo. As pesquisas elas começaram a evoluir no sentido, é possível a gente transformar essa gordura branca ou num processo de beigificação, deixar ela bege, esse tecido adiposo não vai voltar a ficar marrom, mas ele pode ficar bege. Então isso já existe, assim, é bem interessante esse processo, em que a gente pode transformar um tecido adiposo branco em tecido adiposo mais bege. Ele nem vai ser branco e nem vai ser marrom, mas ele vai ser bege, mas vai ser um metabolismo mais eficiente também. E o que vocês vão perceber aí também, que na mitocôndria, e que a gente tem esses vários hidrogênios aí que está apontando para a coenzima Q10, é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Inclusive eu explico com mais detalhes sobre isso nos vídeos de coenzima Q10, mas a coenzima Q10 ela também, por isso que ela faz com que a mitocôndria fique mais eficiente, porque ela atua ali nessa cadeia transportadora de elétrons e aí faz com que também dentro dessa célula, nesse tecido adiposo marrom, bege, fique mais eficiente também. E o seu processo de geração de energia também mais eficiente, tá? E aí eu coloquei outra seta aí apontando para o CP1, né, essa termogenina, esse processo de termogênese em si, que é o chá verde, o capsiate, fucoxantina e o ácido R-alfa-lipoico. E aí é muito interessante porque as pessoas associam coisas termogênicas com coisas que vão lhe deixar mais ligados, né, mais ativos, que vão ter um efeito também ali mais de deixar mais agitado, de estado de alerta. E não é isso. Vocês estão vendo, por exemplo, a fucoxantina, o ácido lipoico, ele não tem um efeito nos receptores adrenérgicos. Aí sim, isso pode ter um efeito que vai deixar o seu sistema nervoso central mais ativo, tá? Porque a cafeína não atua só aí no tecido adiposo nesse aspecto. Ela vai atuar também em outros receptores no cérebro também, em outros funcionamentos que vão deixar você com essa agitação maior, com essa sensação de estado de alerta. E por isso que eu prefiro utilizar outros suplementos, outras formas, outras estratégias que não seja via estímulo, de muitos estimulantes, porque dependendo da fase que você esteja, esses estimulantes vão lhe deixar mais ansioso, vão lhe deixar, vão atrapalhar mais o seu metabolismo do que propriamente dito melhorar aquilo que precisa ser melhorado dentro desse contexto, tá? Então você nutrir a célula, colocar esses componentes que não necessariamente eles sejam estimulantes, vão ser muito mais interessantes do que colocar esses estimulantes, como por exemplo a cafeína, tá? Desses que vão atuar nas UCPs, assim, eu gosto bastante do chá verde, apesar dele ter cafeína, mas ele tem a L-tianina ali que consegue dar uma equilibrada nesse efeito estimulante. E o ácido lipoico para mim é um dos mais interessantes porque ele melhora também a sensibilidade à insulina, tem esse efeito de proteção para as mitocôndrias. O que pode acontecer com algumas pessoas é que algumas pessoas elas podem ter esses polimorfismos, essas variantes, nesses receptores beta-adrenérgicos, elas podem ter alterações nos transportadores da coenzima Q10, pode ter polimorfismos nas próprias UCPs. Juntando tudo isso, torna o metabolismo realmente mais lento, menos eficiente. E aí a gente vai juntando com as outras variantes que eu já mencionei aqui. Então, possa ser que uma pessoa que tenha realmente um metabolismo muito lento, ela tenha alteração nesses genes? Possa ser que sim, e aí isso realmente atrapalha bastante os resultados daquela pessoa, tá? Então, por isso que aí, quando a gente vai pensar numa estratégia, eu vou pensar numa estratégia que melhore esses receptores, que melhore o transportador de coenzima Q10, que melhore as UCPs, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, então, né, de um caso clínico, só para vocês terem uma noção de alguns desses genes. Alguns deles eu vou mencionando conforme aqui as nossas aulas, mas só para vocês terem uma noção
um pouco mais geral, mas digamos que essa paciente aqui, nessa tabela, ela tem uma variante no FTO, né? Ela herdou uma variante de risco no FTO, que está associado a esse acúmulo de gordura, esse gasto energético, essa alteração, né, da fome, de saciedade. Ela tem uma variante também no LIPLAU, que é um gene que faz com que você tenha uma tendência a gordura, acúmulo de gordura mais abdominal. Na adiponectina, que também leva um aumento do processo inflamatório relacionado a esse ganho de peso. No DRD2, que é o receptor de dopamina, uma variante de risco também, leva um comportamento mais compulsivo e de vícios, é uma pessoa que tem a tendência a ter vícios, o vício pelo chocolate específico, ou vício por aquela comida específica de um restaurante, outros comportamentos de vício, vício de compras, vício para álcool, enfim. Esse gene é bastante complexo. O MC4R, que tem das tendências mais compulsivas, né, de comer muito, perder esse equilíbrio do controle do apetite. O MTHFR, que já mencionamos aqui, então vocês estão vendo aqui que essa paciente, ela tem aqui uma variante de risco em cada um desses genes. Então, somando tudo, se você fosse olhar só para um gene, tudo bem, só tem uma variantezinha de risco aqui para o FTO, mas quando a gente junta uma variante de risco para todos esses genes que são extremamente importantes, isso vai ter uma consequência, tá? E outros polimorfismos que ela também tem, por exemplo, no FABAP2, que é o transporte de gordura, no FADS1, que é a forma como ela processa o ômega 3, no TCF7L2, que é o que vai trazer mais resistência à insulina e risco para diabetes tipo 2, ou seja, a utilização de carboidrato como fonte de energia, ela também não é eficiente. Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito claro do quanto uma pessoa pode ter diversos pontos de, entre aspas, alterações, em que a gente precisa pensar nesses alvos, e quando a gente vai olhar, então não é o fato dela ter todas essas alterações aqui que significa que ela vai ter tudo isso, né? Todos esses riscos que eu coloquei aqui na tabela. Se ela estar apresentando naquele momento todos esses riscos, tem muita gordura abdominal, tem muita dificuldade para emagrecer, tem muitas dores, tem muita inflamação, está apresentando quadros de vício, está apresentando quadros de compulsão, significa que essas alterações elas já estão muito expressivas. E aí o que a gente precisa fazer? Silenciar isso, minimizar os efeitos dessas alterações nessa pessoa. E aí a gente vai entendendo o histórico de vida dela, se é há muito tempo que ela tem isso, ou se ela está relatando, já tem uns 2, 3 meses que eu estou relatando, e aí eu tenho muito cansaço, tenho muita fadiga também, então ela está o combo ali de ansiedade, cansaço, fadiga, dificuldade para emagrecer, com comportamentos de vício, então ela já está com todas essas alterações, está inflamada, já está com algum diagnóstico também de algum tipo de doença inflamatória, alguma doença autoimune, enfim, chegou no auge das alterações desses genes. Então a nossa estratégia ela tem que ser muito mais intensiva. E o tempo com que a gente vai precisar para melhorar esses genes vão ser maiores, tá? Então, é tanto na intensidade do que vão ser as estratégias, como também no tempo que ela vai precisar da mudança do estilo de vida dela para ela conseguir realmente, definitivamente conseguir ver resultado. Não vai ser da noite para o dia e é aquela pessoa que vai ter tendências a efeito sanfona e que vai ter riscos depressivos, inclusive, porque daí a pessoa se sente cansada, fadigada, ela não tem muita motivação, tem comportamentos já ali de compulsão, de vício, a chance para ela desenvolver um transtorno psiquiátrico também é grande. Então, e isso atrapalhar cada vez mais, né? Porque quando a mente não vai bem, o corpo também não vai bem. Então, o grande pulo do gato é você identificar muitas vezes alguns desses sinais antes desses problemas explodirem todos de uma vez. E quando eles explodirem, e muitas vezes a pessoa vai deixando passar, né? Porque ela vai ficando, ela vai se, tô me sentindo cansada, e vai deixando passar. Tô acumulando mais gordura na região abdominal, vai deixando passar. E isso, ela passa 5 anos, 10 anos da vida ganhando peso e com esses sintomas, sem tomar algumas atitudes, e aí quando ela percebe, ela se dá conta e ela começa a fazer uma dieta e começa a perceber que não está funcionando, que aquelas mudanças ali não estão funcionando para ela começa a achar que tem alguma coisa estranha. Na realidade, é só fazer as estratégias corretas, ter bastante paciência, que as coisas vão começar a responder e ter resultado. E aí o efeito assim final que eu quero que vocês entendam para a gente chegar nesse raciocínio dessa nossa aula, parte 4, né, que é bem densa também de conteúdo, é vocês entenderem o conceito de flexibilidade metabólica que está aparecendo aí. Esse conceito, ele é um conceito assim crucial
crucial para a gente entender esse momento da nutrição que a gente tem, que as pessoas ficam falando que existe uma estratégia única para o resto da vida, ou ficar a vida inteira em dieta cetogênica, ou ficar a vida inteira numa estratégia mais low carb. E aí, a flexibilidade metabólica é quando você ensina para o seu corpo a utilizar carboidrato e gordura como fonte de energia eficientemente. Só que até você chegar nessa flexibilidade metabólica demora um tempo, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu fiz a restrição de carboidrato, fiz uma dieta certinha por 1 ano. E aí depois eu voltei a consumir mais carboidrato, viajei, comi mais massa, fui aumentando mais alguns carboidratos refinados e tudo mais, ou alguns carboidratos, às vezes nem precisa ser, não necessariamente nem, né, deixar de ser saudável, mas a quantidade também, e aí aquela pessoa começa a notar que ela começou a ganhar peso. Ou seja, ela ainda não trabalhou o ponto crucial dela da flexibilidade metabólica antes dela aumentar essa carga aí de carboidrato. O grande problema normalmente quando acontece isso é quando você faz essa enxurrada tanto de carboidrato como de gordura junto na mesma refeição. E aí muitas vezes quando você vai fazendo isso repetidamente, esses excessos de alimentação em que você destrói sua mitocôndria, destrói o seu retículo endoplasmático, isso vai só piorando o seu metabolismo. Então, para poder trabalhar a flexibilidade metabólica, você tem que entender todos esses conceitos antes, melhorar a mitocôndria, melhorar o retículo endoplasmático, melhorar a expressão dos PPARs, para você chegar nesse nível de utilização de gordura e carboidrato como fonte de energia, tá? E aqui vai aparecer para vocês mais uma figura interessante dessa regulação, né, dessa flexibilidade metabólica, em que tudo começa pela biogênese mitocondrial, tudo começa pelas mitocôndrias. Então, por isso que se tem uma coisa que vocês precisam entender é toda essa complexidade das mitocôndrias, das funções dela, de quais são os genes que controlam ela. E quando você tem essa regulação melhor das suas mitocôndrias, né, seja agudamente, seja em longo prazo, aí sim você vai ter uma manutenção do seu peso corporal com bastante efetividade, porque esse é o grande problema que a gente vê por aí. As pessoas até têm resultado, elas emagrecem, têm o resultado, mas com o tempo que elas vão voltando a consumir alguns alimentos, elas voltam a ganhar tudo de novo, voltam a ter todas as alterações no seu metabolismo, e aí você perde todo aquele equilíbrio que você estava conseguindo ter com os seus mecanismos epigenéticos de reprogramação dos genes. E aí, para finalizar essa nossa aula de hoje, eu coloquei aqui também mais um pedaço dessa nossa lâmina do Epigenes, né, dessa nossa pasta fichária do Epigenes, em que a gente coloca essas estratégias para o manejo do emagrecimento. E aí a gente tem todos esses alvos. Então, por exemplo, para a pessoa que tem resistência à insulina, se ela tem desequilíbrio da saciedade e compulsão, se ela tem fadiga física e mental, essas três grandes características, né, resistência à insulina, desequilíbrio de saciedade e compulsão, fadiga física e mental, são a base, assim, para dificultar o processo de emagrecimento, tá? Então, se você tem resistência à insulina, tem muita dificuldade para emagrecer. Se você tem desequilíbrio de fome e de saciedade, vai ter dificuldade para emagrecer. Se você está com fadiga física e mental, você vai ter dificuldade para emagrecer, porque você não vai conseguir nem sair da cadeira para poder fazer algum exercício físico, você não vai conseguir ter energeticamente mitocôndrias com metabolismo eficiente. E aqui, em cada uma dessas colunas, a gente tem estratégias que a gente pode fazer para melhorar. Então, por exemplo, para resistência à insulina, o que a gente faz? A estratégia é realmente fazer a redução do carboidrato, fazer uma estratégia low carb, mas lembrem-se que sempre a ideia é começar, depende do seu nível, a quantidade de carboidrato que a gente vai deixar, porque low carb pode ser considerada 150 gramas ou 100 gramas de carboidrato, ou até mesmo 50 gramas, que é quase parecido ali com uma estratégia cetogênica, tá? Então, por isso que a quantidade do carboidrato para cada pessoa ela é individual e depende da fase da sua alimentação que você esteja. Para os desequilíbrios de fome e de saciedade, o que a gente tem que fazer? Melhorar a quantidade de proteína da dieta. Um grande erro também é as pessoas não colocarem a quantidade de proteína no horário certo, no momento certo, para equilibrar
essas questões de compulsão, as gorduras também, que vão equilibrar essa saciedade. Então, proteína e gordura, junto com algumas fibras, elas vão ajudar nesse equilíbrio da saciedade, tá? E o jejum intermitente, né? Então, que as pessoas acham que é o contrário. Nossa, mas se eu ficar em jejum, eu vou ter mais compulsão. É justamente ao contrário. Isso a gente falou bastante no nosso vídeo lá sobre o jejum intermitente. Ele ajuda a equilibrar, tá? Na fadiga física e mental, a gente vai pensar no equilíbrio do carboidrato, na estratégia low carb ou até mesmo na estratégia plant-based. Então, se você vem de uma dieta muito rica em proteína animal e você desgastou muito, porque o excesso de proteína animal também é ruim, porque o grande problema são excessos de tudo, ou excesso de alguma coisa ou a falta de alguma coisa. E esse excesso de proteína animal, que muitas vezes, se você já tem ali um processo inflamatório associado a isso, você pode ter uma alteração do retículo endoplasmático, alteração também nas suas mitocôndrias, que vai gerar essa dificuldade com a geração de energia, tá? Então, isso levando uma fadiga física e mental, uma estratégia plant-based temporária, ela pode ser bastante interessante também para recuperar isso, tá? E aqui embaixo vocês vão ver uma série de suplementos e estratégias que podem ajudar. Eu falei bastante do ácido lipoico, o Crocus sativus, que é bastante interessante também para essas questões de compulsão. Os extratos de cogumelos, que eu sempre falo também, os cogumelos eles são sensacionais para melhorar a fadiga física e mental. Os cogumelos eles ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, para cada uma dessas coisas, a gente tem aqui uma indicação específica, né? E tem as coisas básicas também, como magnésio, vitamina D, para melhorar a resistência à insulina também, a curcumina, que melhora também essas questões de fadiga física e mental, a coenzima Q10, né? Ela ajuda em várias coisas, junto com o PQQ também ajuda bastante. Então, todas essas escolhas, elas vão depender dos alvos que a gente queira melhorar, dependendo da sua individualidade, tá bom? Então, esse foi, né, o nosso vídeo 4, né, nossa parte 4 aqui dessa nossa série de aulas sobre epigenética. Os conhecimentos estão ficando cada vez mais avançados, mas a ideia aqui é realmente mastigando para vocês todos esses conhecimentos. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo essas aulas, as notificações das nossas aulas, as continuidades, né, de todos esses conhecimentos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!